Olá, eu sou Flávia Duprá, artista têxtil, e hoje eu vim aqui a convite da Círculo te ensinar a fazer essa peça toda trabalhada na técnica do fio conduzido. Nós vamos utilizar fio charme nas cores Lilás Candy e Uva. Vamos utilizar tesoura, agulha de arremate e agulha 2,5 mm. Nós vamos iniciar fazendo 31 correntinhas. 30 vão ser a nossa base e uma vai equivaler ao primeiro ponto da carreira. Nós vamos pular as duas primeiras correntinhas e fazer um ponto baixo na terceira corrente a partir da agulha. E agora eu já vou encaixar a segunda cor. Eu venho com ela aqui por trás, faço um ponto baixo abraçando o fio, mas já vou fazer a troca de cor, porque o gráfico pede agora que eu trabalhe com o Lilás Candy. Eu vou fazer 3 pontos com o Lilás Candy e no terceiro ponto, no fechamento dele, eu já vou alternar de novo para o Uva, porque eu tenho 7 pontos para fazer com uva, de acordo com o meu gráfico. E agora, no sétimo ponto, eu vou alternar novamente para o Lilás Candy e fazer 3 pontos com ele e depois mais 7 pontos com uva, conforme o gráfico. Vou alternar uma última vez agora para o fio uva e vou tecer 4 pontos com ele. Não é necessário nesse trabalho que a gente separe o fio que está sendo conduzido antes do último ponto. A gente vai conduzir até o final, porque esse trabalho vai receber um acabamento. Então, você vai tecer até o finalzinho da carreira e virar o trabalho. Nessa carreira, a gente vai ler o gráfico no sentido contrário, porque a gente está trabalhando no avesso da peça.
E a gente continua seguindo conforme o gráfico, lembrando de ler essa carreira no sentido contrário ao que a gente leu a primeira carreira do gráfico. Nessa próxima carreira, a gente vai repetir exatamente a mesma disposição de pontos que a gente fez na primeira carreira. Então, vou iniciar com 3, fazer mais 3 no candy e depois seguir alternando todas as cores. Eu vou fazer e já volto aqui com você. A gente vai começar essa carreira fazendo 3 pontos na cor uva e depois a gente vai alternar 5 pontos em lilás candy, 5 em uva, 5 em lilás candy, 5 em uva, 5 em lilás candy e vai finalizar com 2 pontos na cor uva. Nessa carreira, a troca de cor vai acontecer logo depois do primeiro ponto. Então, a gente vai começar ele com a cor uva e já vai alternar para o lilás. E agora a gente vai seguir fazendo 2 pontos em lilás candy, 3 pontos em uva. 2 em lilás candy, 3 pontos em uva, até o final. Lá no finalzinho da carreira, a gente vai fazer 2 pontos na cor uva para virar o trabalho. Como o primeiro ponto da próxima carreira é em lilás candy, eu já vou fechar o último ponto com essa cor. Vira o trabalho e a gente vai colocar 2 pontos em lilás candy antes de fazer a primeira troca de cor.
A gente vai seguir alternando assim até o final da carreira. Então, eu vou fazer aqui e já volto com você. A gente segue fazendo 7 pontos em uva, 3 em lilás quente. Eu vou fazer por toda a carreira e já volto com você. A gente agora vai ter duas carreiras exatamente iguais a essa. Então, 7 pontos em uva, intermeados por 3 pontos em lilás quente. Sendo que na lateral direita eu vou ter 1 ponto em lilás quente e na lateral esquerda eu vou ter 2 pontos. Eu vou fazer e já volto aqui com você. A gente vai começar essa carreira fazendo 3 pontos em lilás candy. E aí vai alternar para o uva e vai fazer 5 pontos em uva, 5 pontos em lilás, 5 em uva, 5 em lilás, até o final da carreira. Eu vou terminar a carreira em lilás, mas o primeiro ponto da próxima carreira é em uva. Então não pode esquecer de finalizar o último ponto com essa cor, tá? E de novo a troca acontece logo depois do primeiro ponto. Então a gente inicia ele com uva, mas fecha com lilás quente. Essa carreira vai ser toda alternando 3 pontos em uva, 2 pontos em lilás quente, 3 em uva, 2 em lilás quente. De acordo com o gráfico, o primeiro ponto é na cor uva, então a gente não precisa trocar de cor agora no primeiro ponto. E nessa carreira, a gente vai alternar 5 pontos de uma cor, 5 de outra, 5 de uma cor, 5 de outra, até o final da carreira.
Depois que você terminar essa carreira, a gente vai subir mais 12 carreiras de acordo com o gráfico. Eu vou tecer aqui essas 12 carreiras e já volto com você. Se você quiser aumentar o desenho, você pode pegar o gráfico e repetir em qualquer uma das direções. Tanto faz para a direita ou para a esquerda, em cima ou embaixo, os desenhos se completam. É só você replicar o gráfico na mesma posição para onde você quiser, tá? Tanto faz qualquer uma das laterais ou em cima e embaixo, você consegue a repetição do desenho. No nosso caso, essa peça é uma peça pequena, então eu já vou encerrar por aqui. Vou fazer mais uma correntinha para finalizar o trabalho, para travar, e vou separar mais ou menos um palmo e meio de fio para deixar de sobra e vou cortar os 2 fios. Puxa o fio por dentro dessa última correntinha e se certifica que ele está bem firme. Como a gente vai fazer uma carreira de acabamento, não precisa esconder os fios caso você não queira. A gente pode esconder durante o processo dessa carreira de acabamento. Posicione os fios nas laterais de modo que você não tenha todos os fios arrematados no mesmo lugar. E aí agora a gente vai começar uma carreira de acabamento. Eu vou só travar esse fio lilás candy porque ele está completamente solto. Então eu vou fazer um ponto baixo para que ele fique bem presinho na lateral e não corra o risco de soltar. Vou fazer a mesma coisa com esse outro lilás aqui. E agora eu vou fazer o acabamento no lilás candy para poder criar uma borda em toda a peça. Eu prefiro começar o acabamento por uma das laterais da peça, no sentido contrário ao do tecimento. Então eu dou um nó corrediço, faço uma laçada na própria agulha e travo ela com o dedo. Insiro a agulha em qualquer um dos pontos na lateral, mais ou menos no meio da peça, e vou fazer um ponto médio ou um meio ponto alto. Eu vou fazer um para cada ponto dessa lateral, para cada carreira que a gente teve tecida, né? Em toda a lateral até chegar no cantinho. Se certifica de esconder todos os fios. Quando você chegar lá no cantinho, você vai fazer um ponto médio, 2 correntinhas e outro ponto médio no mesmo ponto de base para formar o cantinho da peça. E aí você vai colocar ponto sobre ponto, escondendo aquelas sobras de fio durante toda essa carreira até chegar no próximo canto. Aí no próximo canto de novo, ponto, 2 correntinhas e outro ponto, e vai fazer isso em toda a volta. Eu vou fazer e já volto aqui com você. Quando você fizer o último ponto, você vai fechar essa carreira com um ponto baixíssimo na cabeça do segundo ponto. Então, você pula o primeiro ponto e vai na cabeça do segundo ponto, faz um ponto baixíssimo. E agora é a hora que a gente vai esconder esse fiozinho que sobrou quando a gente começou a fazer o acabamento. Então, joga ele aqui para cima, alonga a sua laçada e entra no primeiro ponto onde você fechou para fazer um ponto médio. E a gente vai fazer um ponto sobre ponto, ponto médio sobre ponto médio em toda essa carreira, escondendo aquele fiozinho que sobrou desse acabamento.
Chegando no canto, a gente vai colocar 2 pontos médios, 2 correntinhas e 2 pontos médios dentro do mesmo espaço para formar o cantinho. E aí segue fazendo ponto sobre ponto até o final, até chegar ao próximo canto. A gente vai fazer isso por toda a volta e eu já volto com você para a gente finalizar essa peça. Pronto, se certifica de não estar colocando nenhum ponto duplo, então acha o seu primeiro ponto e aí coloca o último ponto da carreira, faz um ponto médio. E agora a gente vai cortar esse fio com mais ou menos 1 palmo de sobra, que é uma margem de segurança. A gente não vai fechar esse ponto com agulha de crochê, porque a gente vai fazer isso com agulha de tapeceiro para ficar um acabamento mais bonito. Então, ajusta o ponto direitinho, passa o fio por dentro da agulha de tapeceiro e a gente vai fazer o fechamento dessa carreira simulando o movimento do ponto. Pula o primeiro ponto, vai na cabeça do segundo ponto e passa a agulha por baixo daquelas correntinhas que formam na borda do trabalho. Ajusta e a gente vai voltar esse fio para o lugar de onde ele saiu. Então, para dentro da correntinha do último ponto, passando já também pelaquela alcinha de trás. E o acabamento está pronto. Agora a gente só vai esconder o fio. Então, vira a peça do avesso e vai passando o fio por dentro dos pontos que já foram tecidos, sem furar o cabo do fio, tá? Escondendo ele por baixo do ponto mesmo. Então, passa por alguns pontos e vai para deixar o mais firme possível. Quanto mais fio você esconder, mais seguro está o seu trabalho. Toma cuidado de não franzir o trabalho enquanto você está escondendo o fio. Então, sempre que possível, ajusta ele para que fique bem folgadinho e o fio só fique escondido e não tensionando o seu trabalho. Agora é só cortar o excesso e sua peça está pronta. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui nesse vídeo e siga a Círculo nas redes sociais para mais receitas e tutoriais como esse. E sempre que fizer uma peça usando materiais Círculo, use a hashtag SempreCírculo.